Olá, alunos, tudo bem? Bem nessa hora, galera que resolveu latir, se manifestar, soltar a voz no podcast canino, né? Mas vamos lá, espero que vocês estejam me escutando bem, certo? Bom, antes de tudo, vamos então continuar o assunto que estamos desenvolvendo até o momento, certo? Qual que era o assunto? O assunto que estamos desenvolvendo é a parte de mecânica de fluidos. Se você perdeu as aulas aqui que mostram tudo sobre isso, estão aqui no card, tá? Que ali fala que era densidade, massa específica, volume, pressão. Depois vem aqui também no card a aula ali de pressão hidrostática para as turmas que não tiveram presencial. E se você presencial ficou moscando na aula, certamente vai ser aqui abençoado, né? Para você ver ali online também, tá certo? Por qual não, né? Então vamos então na aula de hoje, por favor, prestem atenção, porque lembre-se, né? Agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, não complicadas assim de fato, se você prestar atenção, tá certo? Agora, se você cai de paraquedas no meio de um campo minado, não sabendo onde estão as coisas, aí leva bomba mesmo, tá? Mas vamos lá então, aula de hoje, teorema de Stevin e teorema de Pascal. Vocês vão conhecer esses dois caras bem legais da parte de mecânica de fluidos. Então, let's go! Vamos lá. Pois bem, né? O que vamos falar primeiramente? O teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Lembrando, tudo que for teorema, às vezes você encontra também como princípio, tá bom? Né? Se por acaso, professor, eu li princípio, mudou tudo. Não mudou, só mudou o jeito de abordagem, é um sinônimo de teorema, certo? Pois bem, e lembrando, tudo que tem teorema, princípio, essas coisas, que mostra ali a base ali da ideia por detrás, seria claramente os grandes mestres ali do assunto ali, que a gente está no assunto de mecânica de fluidos, tá certo? Então vamos lá, para de enrolar, vamos começar. O teorema de Stevin também é conhecido por teorema fundamental da hidrostática. Lembrando, hidro, água, fluidos, líquidos, né? Que agora todo mundo é líquido, né? Líquidos, estático, lembrei, equilíbrio, todo mundo parado, tá? Pois bem, e sua definição é de grande importância para a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de uma coluna de líquido, tá? Pois bem, o que esse teorema fundamental da hidrostática quer nos trazer? Bom, ele vai nos trazer o seguinte estudo aqui. Olha só, a diferença entre pressões, lembrando o que é diferença, a gente representa tudo que é diferença, um delta, alguma coisa. Como a diferença de pressão, delta P, certo? O que era delta T? Era a diferença entre tempo, né? Final menos inicial, ou delta V. Final menos inicial. Agora o grande lance, a diferença também entre pressões aqui, delta P, será a diferença ali, uma diferença de pressões. Então vamos lá, de dois pontos de um fluido em equilíbrio, igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração gravitacional e a diferença entre a relação dessas profundidades do ponto. Como assim, professora? Olha ali na nossa representação. Vamos supor aqui que nesse líquido aqui é um líquido único para os dois pontos, tá? Olha só, eu falo, esse ponto B, eu quero saber a pressão aqui, eu quero também a pressão aqui no ponto A. A diferença dessa daqui da altura, da relação, tá vendo aqui um ΔH? A diferença dessas alturas, desses dois pontos, é o que o teorema de Stevin vai nos trazer, tá? E como se representa isso matematicamente? Pois bem, se representa como ΔP igual a D de densidade vezes a gravidade do local vezes ΔH. E o que é cada coisa? Vamos lá. Delta P é a diferença de pressão. Como assim diferença de pressão? Pressão de B e a pressão de A, certo? Isso vai ser igual a densidade, o Dzinho aqui, que também às vezes vocês vão encontrar como Mi, tá certo? Tem até um exercício que ele até usa outro símbolo para densidade. Como eu vou saber? Você tem que ler, tá certo? Ler e anotar ali quando fazer o exercício. Ele utilizou tal representação para tal coisa, tá? Pois bem, G de gravidade do local,
Lembrando sempre, na Terra a gravidade é 9,8 ou então aproximadamente igual a 10. Geralmente é dada no exercício. Se não for dada, e principalmente às vezes não é dada em provas abertas, né, que não são de alternativas, você escreve lá, adotando gravidade igual a 10. Logicamente fazer com 10 é mais fácil que fazer com 9,8, né? E ΔH é a diferença que você vai ter desses pontos, correto? Vai ser a diferença, que nem aqui eu tenho um ponto B, certo? E aqui a gente tem um ponto A. O ponto B está a uma altura da superfície ali. E o ponto A está a uma outra altura. E essa diferença vai ser o quê? Olha só, a ΔH, que é a diferença de profundidades, vai ser HB menos HA. Tá? Tranquilo? Diferenças? Isso que vai trazer o teorema de Stevin, tá bom? Ele vai trabalhar a diferença entre pressões de dois pontos em um mesmo fluido. Olha só essa finalzinho, em um mesmo fluido, tá certo? Porque tem pegadinha em cima disso, mas é claro, tá? Continuando então, pois bem, vamos então aqui, olha só a pegadinha aqui, como eu te disse, né? Olha só, na teoria de Stevin, com isso, nos vai mostrar que pontos em um mesmo nível vão sofrer a mesma pressão. Ou seja, se vocês estão lá nadando, tá, galera? Você e seu amigo, tá ali, seu BBF, tá lá no fundo da piscina, os dois estão no mesmo nível, os dois vão ter a mesma pressão hidrostática. Correto? Agora, você tá no fundo e a outra pessoa tá bem ali, quase afundando, tá bem mais aqui, a diferença aqui, os pontos aqui são diferentes, certo? Então, eles não vão ter a mesma pressão. Lembrando, tem que estar no mesmo líquido, porque olha a pegadinha aqui que eu peguei bem de um exercício ali que gosta de aparecer ali nos vestibulares. Ele fala, né, nesse exercício em questão, dá várias alternativas e pergunta ali os valores de pressões. E ele destaca, né, principalmente onde está em azul e em vermelho, se aqui no ponto F é o mesmo valor de pressão para o ponto E. E ele diz, né, no enunciado, e você vê também aqui na figura, que os líquidos não são os mesmos. Porque no F está esse líquido mais cinza e aqui já no ponto E está um líquido com outro rasurado. Então são líquidos distintos. Então se eles são distintos, eu não posso dizer que tem a mesma pressão, porque esses líquidos podem ter densidades diferentes. Por isso, muito cuidado. Por isso que eu coloquei aqui que a pressão em E é diferente que a pressão em F, porque são líquidos diferentes, distintos. Agora, aqui já na letra G, neste ponto, e aqui no ponto H, eles estão no mesmo líquido, certo? Estão ali no mesmo líquido. E eles estão numa mesma nível, numa mesma altura. Então, aí eu posso dizer que sim, a pressão em G vai ser igual à pressão em H, porque é o mesmo líquido. Então, além de o teorema de Stevin trazer aquela expressão para a gente, o teorema de Stevin vai nos destacar o quê? Que pontos em um mesmo nível do líquido, de um mesmo líquido, claro, sofrem a mesma pressão. Certo? Muito cuidado com isso, porque esse exemplinho aqui que eu mostro para vocês é a casca de banana mais usada desde bolinhas de anos por aí, tá bom? Certo? Tranquilo? Pois bem, continuando aqui a nossa construção de conhecimento, vamos para o exercício, certo? O exercício que utiliza já o nosso teorema de Stevin. O que acontece nesse exercício aqui? Esse exercício caiu no Unesp, né? Que foi até a universidade que eu estudei, que diz aqui a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 a quinta, que era PA, Pascal, ou 0,1 ATM. O que é ATM, professora? Se você perdeu aqui a aula passada falando de pressão hidrostática, pressão atmosférica, veja. Pois bem, assim mesmo, com a ajuda de um snorkel, né, que é aquele respirador, o mergulhador não pode ultrapassar a profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem, tá?
Considerando a densidade da água, olha só como ele considera que outro símbolo para densidade, aqui ele utiliza o ρ, tá? Mas aí, professora, como que eu vou saber? Gente, o que ele avisou antes? Considerando densidade da água, então ele já avisou que ele vai usar esse símbolo para densidade, tá bom? Considerando a densidade da água, ρ aproximadamente 10⁻³ quilos por metro e a aceleração da gravidade G aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade máxima estimada representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda do snorkel, tá? Quem já fez mergulho sem aqueles aparelhos, é bom, legal, tá? Você tem até um limite ali, porque depois, meu filho, deu ruim, tá? Considerando a densidade da água D igual, então, 10⁻³ quilo por metro, né? E aceleração, toda a gravidade e tal, repetir esse pedaço aqui. O que ele quer saber? Ele te dá as alternativas ali para ser usadas, né? Eu não tinha percebido que eu tinha repetido, mas tudo bem. Ele dá ali as alternativas ali. Qual vai ser, então, a essa altura que ele diz que é a profundidade máxima que você pode estimadamente ter usando esse aparelho simples, que é o snorkel, tá? Pois bem, vamos usar aqui o nosso teorema de Stevin. E antes de qualquer usar teorema, lembre-se, escreva ali no seu cantinho do papel todos os dados que o exercício te dá. E quais são os dados que o problema dá para você? Ele te dá aqui a diferença de pressão, ele fala a pressão. Ele fala a pressão ali que ele entra, o mergulhador entra na água, 0,1 vezes 10⁵, pá. Mas, professora, ele também disse 1 atm. Mas nós sabemos que do sistema internacional nós usamos o Pascal. Então, por isso que a gente vai usar esse 0,1 vezes 10⁵, tá? O que mais que ele nos dá? Ele nos dá o ρ ali, que ele chama de densidade, a densidade da água, que é aproximadamente 10⁻³ quilogramas por metro, que também está na unidade utilizada. Outra coisa, ele nos dá a gravidade do local, certo? Então, supõe-se que o carinha está na Terra, né? Claro, né? Que é 10 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, esses são os dados. Então, a diferença de pressão, ΔP, pode ser dada pela lei de Stevin. E o que a lei de Stevin nos diz? Pois bem, ela nos diz que a diferença de pressão é igual à densidade, tá? Que aqui tá com outro símbolo, por isso muito cuidado, leia o que o enunciado está te falando e na hora você já escreve ali o símbolo e o que ele quis dizer daquele símbolo, porque o enunciado vai te dizer, tá bom? Não tem como se perder. Então, ΔP é igual a densidade vezes gravidade vezes o H de altura, que vai ser a nossa profundidade, correto? Pois bem, substituindo os valores, aí com atenção, certo? Porque a gente tem ali multiplicações na base 10, tá? Temos então o que? 0,1 vezes 10⁵, correto? Aqui o nosso ΔP é igual a 10⁻³, valor aqui da densidade da água, vezes 10, que é o valor da gravidade do local, e a altura ali, que vai ser a nossa profundidade que a gente quer encontrar. E com esses cálculos aqui, né, o que eu faço aqui? Mantenho a base, soma os expoentes, 3 mais 1, 4, correto? E aqui, porque você já viu, 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1, certo? Então, ali, mantém a base, soma menos 1 com mais 5, 4. E aqui, então, a gente faz a nossa divisão. Essa divisão aqui é babinha. Chegamos, então, a H igual a 1 metro. Isso vai ser igual a 1,0 vezes 10 a 0. Por que 10 a 0? Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? E por que ele faz isso? Que é a alternativa E. Pois bem, se eu voltar ao nosso slide anterior, olha só. Se a gente ver aqui as alternativas, sempre vai ter essas pegadinhas de vestibulares, galera. Às vezes você acha, ai meu Deus, eu achei 1, eu não tô achando meu 1. Muito cuidado, porque muitas pessoas vão querer colocar talvez a letra D. E não é a letra D, porque 10 elevado à primeira vai ser 10. E 10 vezes 1 vai dar 10. E o valor que a gente encontrou é 1 metro. E 10 elevado a 0 é 1. Aqui já tem uma pegadinha matemática. Por isso, muito cuidado com o valor que você encontra. Olha ele, vê nas alternativas, né, galera? Às vezes fala, a alternativa é mais fácil.
às vezes é a que mais tem pegadinha e até na alternativa, como a gente está vendo aqui. Por isso, a atenção redobrada, beleza? Então, vamos voltar para lá e a gente tem aqui todos os nossos valores e como foi a letra E encontrada, certo? Tranquilo? Suave? Então, vamos de boa para o nosso desenvolver aqui também, certo? Depois visto isso, teorema de Stevin, vamos falar de uma coisa, umas particularidades aqui da mecânica de fluidos. Líquidos immiscíveis. Isso você vai esbarrar com certeza em química. Eu não sei se já esbarrou, não sei em que ponto vocês estão na química, mas isso também você vai encontrar ali na química. Que seriam líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam devido à natureza de suas moléculas, polar ou apolar. Na química você estuda isso mais profundamente, tá certo? Tanto é que tem um exemplo clássico, né? O óleo não se mistura com a água. Quem nunca fez experiência desde seus 3 anos de idade, né? Então vamos lá. Logicamente que na química você estuda isso mais aprofundado. Isso são líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis, pela ação da gravidade, posicionam-se de tal forma que o mais denso, certo? Ocupa sempre a posição mais inferior em relação aos menos densos. Tá certo? Lembrando, densidade é massa sobre volume. Certamente você vai ver isso bem aprofundado em química. Eu não sei se vocês já estão vendo ou já viram, mas eu tenho certeza que vocês viram ou verão. Aí já não sei, mas vamos ver. Tá certo? Isso é uma característica para líquidos immiscíveis, tá? Pois bem, então por que você tem que falar isso, professor? Porque a gente está estudando mecânica de fluidos. E aqui o objetivo é conhecer os líquidos, né? Então, às vezes pode aparecer ali do nada, né? Alguma coisa disso. Então, aqui a física já dá aquela pincelada, primeira de mão ali na pintura, beleza? Pois bem, outra curiosidade também da mecânica de fluidos é o que mesmo? Olha só, o que é isso aqui? É o chamado vasos comunicantes. Isso seria até legal de fazer no laboratório. Aliás, eu nunca fui no laboratório de física aqui, mas tudo bem. Talvez isso possa até estar no laboratório de química, não sei. Mas que seriam vasos comunicantes? Eles conversam entre si. Vamos lá, né? Não sei se é isso bem não, mas como que é assim? Quando se tem um único líquido em equilíbrio, contido num recipiente, conclui-se que a altura alcançada por esse líquido em equilíbrio em diversos vasos comunicantes é a mesma. Tá vendo? Eles são o mesmo líquido, que tem a mesma cor, né? E eles estão aqui, quando você enche aqui, eles vão se distribuindo de tal forma em todos os outros formatos, na qual todos vão ficar na mesma altura. Não tem um que fica com mais e um fica com menos. Não, todos ficam com a mesma altura. Tá certo? Qualquer que seja a forma de seção do ramo, tá vendo? A gente tem todas as formas possíveis aqui, tem todas, né? Mas tem ali as formas, 4 formas ali que você tem ali e todas estão na mesma altura. Vai lá, pega sua régua, olha só, com todos ali, minha régua quebrada ali. Então lá, certo? Com todos ali na mesma altura, tá? Isso é o chamado vasos comunicantes. E que mais? E para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura, lembra a teoria de Stevin? Todos os pontos do líquido que estão na mesma altura obtém-se também a mesma pressão, certo? Mas lembrando, tem que estar na mesma altura. E isso também porque aqui nos vasos comunicantes você está enchendo todos do mesmo líquido, certo? Interessante isso, não? Isso dá uma experiência bem legal. Tá? Logicamente ali, quem já brincou com isso quando criança, né? Tem uns livros ali que você colocou várias cores e tal, né? Vasos comunicantes, tá certo? Professor, como que se pediria isso, né? Geralmente, na parte teórica, gostam de falar sobre as características dos vasos comunicantes, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Aí a gente chega, então, finalmente, a um dos pontos aqui da nossa aula, tubos em U também. É uma característica específica também. Vimos ali características específicas líquidos immiscíveis, vasos comunicantes e tubos em U. A física tem alguns casos bem específicos, aquela receita de bolo. Para tubos em U, o que acontece? Olha só. Quando 2 líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, certo? Que têm densidades diferentes,
são colocados no mesmo recipiente, ele se dispõe de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo, tá certo? E o de menor densidade, a parte de cima, tá? A superfície de separação entre elas é horizontal. Tá? Aqui que eu só mostro uma curiosidade, porque geralmente utiliza muito a área ali, gosto de brincar um pouco com a matemática também, tá bom? Mas isso é uma característica por causa de serem líquidos imersíveis quando estão em tubos em U. Quem que vai ficar embaixo? Agora você sabe que quem vai ficar embaixo vai ser o líquido que tem maior densidade, correto? O que tem menor densidade vai ficar um pedacinho só para ele, coitado. Ficou enxotado, certo? E aqui a gente já tem uma relação matemática. Densidade do líquido A é igual à altura do líquido A, certo? Não, vezes a altura do líquido A vai ser igual à densidade do líquido B, que está aqui em verde, vezes a altura aqui, né? Lembrando, para saber que estão no mesmo ponto, tá vendo? No mesmo ponto aqui de mesma altura do líquido B. Tá certo? Essa é a relação que se faz no estudo de tubos em U, tá bom? Belezinha? Isso são peculiaridades da nossa parte aqui de hidrostática, tá certo? Líquidos imersíveis, vasos comunicantes e tubos em U. E lembrando que a teorema de Stevin atua ali na galera, certo? Pois bem, depois de apresentado isso, a gente chega no outro tópico da nossa aula, que vai ser o nosso teorema de Pascal. E uma particularidade aqui, né? Aqui nesse caso, olha só, esse mizinho é densidade, tá? Aqui ele já vai usar outro símbolo para densidade, tá? E já avisou também, tá bom? Então, professora, se eu quiser colocar Dzinho ali, Dzinho A vezes a altura de A, pode, porque é a densidade, tá? Pois bem, então vamos prosseguir ao segundo tópico aqui da nossa aula, teorema de Pascal, muito utilizado e muito aplicado no nosso dia a dia. O que é o teorema de Pascal? Pois bem, o princípio ou teorema de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e aplicação de forças através da pressão aplicada a um fluido. Nossa, professor, não entendi nada. Pera aí, calma aí. Seu enunciado diz, né, em abre aspas, quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Como assim, professora? Teorema de Pascal é aquela coisa, enche aquela garrafa PET, né, que todo mundo tá levando essa garrafinha, né? Tá ali, né, a tampinha meio mal fechada. Se você apertar embaixo, o que acontece com a tampinha? Ela sai, certo? E isso que explica o teorema de Pascal. Por quê? Quando você tem um ponto ali, tem um líquido em equilíbrio, tá na garrafinha, certo? E ele sofre uma variação de pressão. Você apertou embaixo, certo? O que acontece com a tampinha? Todos os outros pontos também sofrem. Nossa, mas professor, apertei embaixo e que em cima da garrafa é outro ponto. E ele sofre a mesma pressão que você foi por baixo, certo? Interessante isso, né? Esse é o teorema de Pascal. E o teorema de Pascal não é só para esses acidentes que acontecem, tá? São para outras situações também. Olha só, aqui a gente tem as aplicações do princípio de Pascal, né? Nada mais legal que ver a física aplicada aqui no dia a dia. Vamos lá. Primeiramente, quem foi esse rapaz? Pascal, físico e matemático francês, descobriu que ao se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente, certo? E, pois bem, com isso, essa propriedade dos líquidos expressa pela lei de Pascal é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças. O que é amplificar? O que é um amplificador de som, né? Dar uma amplificada, né? Aumentar o som, né? Bombar o som. Para amplificar forças, como para transmiti-las de um ponto para outro,
Um exemplo disso é a prensa hidráulica e os freios hidráulicos nos automóveis. Porque você acha que um simples pedal ali vai transmitir uma força que ainda você distribui entre as 4 rodas de um carro? É pelo princípio de Pascal. Pois bem, vamos então ver aqui o elevador hidráulico, o nosso princípio de Pascal em ação. Pois bem, não sei se você conhece, talvez as meninas não tanto, mas olha só, o elevador hidráulico é utilizado, né, principalmente para trocar o óleo do carro, para ver ali o que está acontecendo ali, se o cárter, né, bateu, alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa. Se aí você ergue o carro, certo? Fica muito mais fácil, né, de você ver. Aí você utiliza o elevador hidráulico, certo? Nas mecânicas, nos postos, tá ali esse bichinho ali para te ajudar. E como isso funciona? Os elevadores para veículos automotores utilizados em postos de serviços e oficinas, por exemplo, baseiam-se no princípio da prensa hidráulica, no princípio de Pascal. E o que é isso? Ela é constituída, né? Como que acontece isso? Ela é constituída de 2 cilindros. Olha, a gente tem um cilindro aqui de área 1, né, que são seções diferentes. Esse cilindro aqui tem uma área 1, tá vendo que é uma área menor, e aqui tem o cilindro 2, que tem uma área maior, certo? Em cada um desliza um pistão, certo? Um pistão vai ser o que vai subir e um que vai descer. Um tubo comunica ambos os cilindros, certo? Aqui a gente tem um tubo aqui bonitão, né? A gente tem um tubo aqui, certo? Pois bem, a prensa hidráulica permite equilibrar uma força muito grande a partir da aplicação de uma força pequena. Ou seja, né, quem vai fazer a força grande aqui e quem vai fazer a força pequena? Depende da sua área ou da intensidade de força que você coloca ali. Que nem quando o cara vai erguer ali o elevador hidráulico no posto, né? Ele aperta ali um botão que vai exercer uma força X, na qual, devido a esse princípio, a gente vai ver isso como acontece matematicamente, ele vai elevar o carro. Tá certo? Que aí, para elevar o carro, você subentende que vai precisar de uma força maior, certo? Pois bem, e aqui também isso é possível porque as pressões sobre as 2 superfícies são iguais. Aham. E lembrando que pressão, lembra a aula aqui, uma primeira aula aqui de mecânica de fluidos, que pressão é força por área. Aham. Pois bem, e tá assim, a grande força resistente, no caso aqui F2, que age na superfície maior olha, F2 está aqui, né? F2 aqui era F1, tem um erro aqui, perdão, gente. Aqui, ó, F2 que age nessa área maior, não tinha percebido aquele ali, mas ali é F1, tá? Esse aqui é F1. Então, F2 que age nessa área maior, certo? Essa área 2 é maior que a área 1. Certo? O que acontece com ela? É equilibrada por uma pequena força motora F1, certo? Aplicada sobre a superfície menor. Olha a areazinha de 1 aqui, bem pequenininha. E aqui a gente vai ter a relação matemática, que é o nosso princípio, teorema de Pascal, que vai ser força da área 1 dividido pela área 1 vai ser igual a força da área 2 dividido pela área 2. Essa é a relação matemática. E dali que a gente vai tirar os resultados para resolver esse probleminha do elevador hidráulico, tá certo? E lembrando, área, vocês aprendem lá no geometria, certo? Vamos brincar um pouco de área, tá bom? Pois bem, nada melhor do que a gente ter um exemplo a respeito, né? Um exercício. Olha o exercício aqui que a gente tem na situação, que é da ExpertSex, Escolas Especialistas da Aeronáutica, que é... Nossa, agora esqueci a cidade, eu já fui para lá, mas é bem bonita, legal. Vamos lá. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo, uma área pequena, igual a 4 vezes 10, que é menos 4 metros por segundo ao quadrado. O automóvel a ser elevado, então o automóvel ali que vai ser erguido, tem um peso de 2 vezes 10 a quarta newtons e está sobre um êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor
para conseguir elevar o automóvel é de... Bom, aí ele dá as alternativas, não tem desenho algum, mas nada melhor do que fazer o desenho. Antes de tudo, né, fazer o desenho, vamos lá colocar os dados que o programa nos dá. Ele nos dá uma área menor, certo? Ele fala área menor, então nós ouvimos área menor, 4 vezes 10 a menos 4 metros por quadrado, né, metros quadrados. Professora, sempre vai ter 10 a menos não sei o que? Sim, acostume-se. Vamos lá. E o peso do automóvel, 2 vezes 10 elevado a 4 newtons, né? Que faltou em newtons, depois eu corrijo, gente, em newtons, perdão. A área maior, 0,16 metros quadrados, certo? Pois bem, e aqui eu fiz o desenho para vocês. Força 1, areazinha 1, que seria a nossa areazinha menor. E aqui está o nosso carro bonitão, Mustang, que está ali a força 2 e essa área 2, que é a área maior, certo? Tranquilo? E essa é a relação de Pascal, né? Que é força 1, ou força da área menor, dividido pela área menor, ou da área 1, vai ser igual a força 2, ou a força da área maior, dividido pela área maior, ou área 2, certo? Pois bem, vamos então aqui aplicar o princípio de Pascal, certo? No caso aqui, como ele fala de área maior e área menor, vamos utilizar o que ele utiliza ali de nomenclatura, né? A mesma relação aqui desta nossa equação vai ficar neste caso, porque ele usa maior e menor, a força aplicada, né, na área menor, que é o grande resultado para ser encontrado, dividido pela área menor, é igual ao peso. Como assim o peso, professora? Não é a força? Sim, é a força da área maior. E quem está atuando ali na área maior? Ele até nos diz o peso do automóvel, né? Que nem é quilos, aqui é em Newton, perdão. Ele fala pra gente, ele fala que esse automóvel tem tantos newtons de força, certo? De força-peso. E ele nos diz o valor também, por isso aqui já vou colocar o peso do nosso carro, do nosso Mustang bonitão, dividido pela área maior. Portanto, colocando valores, essa força aqui que a gente não sabe que vai ser aplicada na área pequenininha, dividido pela área menor que ele nos deu, vezes, né, igual, vezes o peso aqui, né, que é 2 vezes 10, a quarta, correto? Aqui está o valor do peso do automóvel, dividido pela área maior, que ele nos diz aonde está esse automóvel, certo? Tá todo mundo nas unidades, metros ao quadrado, metros quadrados, aqui é Newton, 1000 perdões, então vamos lá. Só colocando aqui, primeiramente, nesse lado ele manteve. Aqui a gente fez aqui a nossa divisão, 2 vezes 10 a quarta, dividido por 0,16. Isto daqui vai dar este número, correto? Tudo tranquilo, né? Dividível por 2, na base é de 10. E aqui a gente vai fazer essa resolução. O que acontece aqui, né? Como esse 4 aqui, vezes 10 a menos 4, está dividindo, eu passo por outro lado, multiplicando. Por isso que fica essa relação aqui. Agora, fazer uma multiplicação aqui da base 10 também. A força, então, encontrada vai ser de 50 newtons. Olha só que interessante, certo? Qual que vai ser a força aplicada nessa área menor? 50 newtons para levantar um peso de 2 vezes 10 a quarta newtons. Olha só que interessante. Interessante isso, né? Bem interessante, tá? Lembrando aqui é newton, vou deixar corrigido lá no PDF, tá bom? Mas você viu como que o princípio de Pascal ajuda bastante? Você aplica uma força de 50 newtons para erguer um automóvel de 2 vezes 10 a quarta newtons. Certo? É muito útil, certo? Muito útil mesmo, tá bom? E aqui, isso daqui vai nos dar a letra C do nosso exercício, tá certo? Bom, galera, eu espero que vocês tenham prestado atenção nisso, tá certo? O PDF vai estar corrigido ali certinho, não onde tinha que estar corrigido, tá bom? Na nossa próxima aula, vai ser aula de empuxo, tá bom?
Se você também viajando, veja lá aqui as 4 últimas aulas aqui no nosso card, desde o início da mecânica de fluidos, como depois já entra em pressão hidrostática, tá certo? Para você acompanhar. Não é um ramo chato de entender, só precisa de um pouco de atenção, porque as coisas são um pouquinho mais paradas, tá? E não são coisas que você, vou olhar aqui minha água, a pressão hidrostática, não é aquelas coisas que você vê no dia a dia, a não ser que você esteja, vamos fazer isso agora, tá? Então, exige de você um pouco mais de atenção, tá bom? Lembre-se que tem atividade, a atividade desse tema a gente deixa um pouquinho mais pra frente para você fazer aquela lá que eu deixei para vocês, tá bom? Mas saiba que vai ter sim em algum momento, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.